Bom dia a todos. Eu fico muito contente de estar aqui. Agradeço o convite da casa, o carinho de cada um que vejo, porque esta casa, por conta de vocês, tem uma vibração muito acolhedora. E eu agradeço por isso. Bem, mais uma vez eu gosto de lembrar, eu prefiro que interajam comigo e que durante a minha fala vocês me interrompam, coloquem o que pensam, discordem. Discordar é bom, faz com que a gente se enriqueça e faz com que a gente tenha acesso a outros pontos de vista, outros ângulos. É muito importante, nunca é uma ofensa, principalmente se feita com o coração. Então, eu gostaria que a gente dialogasse, né? Que a gente conversasse aqui durante esses minutos. Combinado? Muito bem. Nessa época de velocidade, né? Nessa época de pressa, e a pressa e a velocidade nem sempre são boas conselheiras, a gente tem perdido o hábito, ou até nem tem adquirido o hábito de observar, de degustarmos o que nós estamos vivendo. E isso faz com que a gente perca muitas coisas que a vida nos oferece. Nós que insistimos nas nossas preces, que o Pai nos ajude, que a vida nos beneficie, é possível, muito provável, que esse benefício esteja acontecendo em nossas vidas. Mas o que a vida pode fazer se a gente não observa? Se a gente não percebe? Vamos lembrar de André Luiz ali no começo do Nosso Lar, quando ele relata que ele ficou 8 anos no umbral. Clarencio, que o acolheu em nome de sua mãe e certamente do pai, estava ali ao seu lado por 8 anos, aguardando o quê? Que ele se abrisse, que ele observasse, que ele estivesse apto a perceber a bondade da luz que lhe chegava. E nós? Então eu gostaria de fazer com vocês uma coisa muito habitual da casa espírita e de cada um de nós, que eu gostaria de analisar uma mensagem de Emmanuel, que a gente fizesse isso junto, sem pressa. Combinado? Existe uma mensagem de Emmanuel que está no livro Astronautas do Além, chamada Vencerás. Olha só. Nós queremos vencer o caminho dessa vida. Nós queremos. Vencer é ser feliz. Vencer não é ser mais do que ninguém. Vencer é conseguir ser melhor do que nós mesmos somos hoje. E aí nos auto-admiraremos. E aí nos orgulharemos de nós mesmos. E aí descobriremos, de fato, de que material nós somos feitos. Seremos felizes, mais felizes do que hoje. Essa mensagem de Emmanuel, que não é exatamente curta, mas também não é longa, ela nos diz como vencer. E a gente já deve ter lido esta mensagem muitas vezes. Mas será que a degustamos corretamente? Será que nós conseguimos extrair dela todo o sabor, todo o benefício que há nela? Não creio. Por isso gostaria de fazer junto, porque junto é diferente. E ela começa assim: não desanimes. Persiste mais um tanto. Não cultives pessimismo. Por que a gente desanima, gente? Por que a gente desanima quando a luta mal começa? Por quê? Por quê? Pressa em ter a coisa pronta. E por que a gente tem pressa? A gente quer do jeito que a gente quer. Percebam, então, que unindo as duas ótimas respostas, a gente percebe que nós não estamos dispostos à luta.
que a gente acredita que viver aqui na Terra é viver num parque de diversões. Gostamos do jardim e queremos viver num jardim saudável, alegre. Mas nós já fomos informados que aqui não é um parque de diversões. É? Não. Aqui é uma escola, é uma oficina. E na oficina e na escola, apesar de haver os momentos de descanso, certamente os momentos de alegria, fundamentalmente o tempo precisa ser utilizado no trabalho e no estudo. E para ambos é indispensável o esforço. Não estamos aqui para brincar. Mas, se o nosso sonho, se a nossa expectativa é para que aqui nos divertamos, diante do menor trabalho, diante da necessidade do mais simples esforço para aprender, desanimaremos. E esse desânimo, muitas vezes, é o nome bonito da revolta. Da revolta de que a vida não é como eu sonhei que fosse. Analisemos um pouco mais o nosso coração. Sentimos desânimo ou revolta? Será que o nosso desânimo não é uma negação à vida que temos? Será que não é a nossa resposta ingrata e rebelde, birrenta, para Deus, para a vida, falando não quero e ficando de bico? Será? Persiste mais um pouco, diz Emmanuel. Porque muitas vezes, quando nós superamos essa expectativa infantil de que nós estamos aqui para brincar, que estamos aqui para usufruir daquilo que ainda não fizemos, muitas vezes por merecer. Quando a gente supera isso e muitas vezes não reconhece em si mesmo as forças para enfrentar o desafio, para executar o exercício, Emmanuel sugere: tenta mais um pouco. Às vezes falta mais um passo. Como não enxergamos direito o caminho, um passo, às vezes, é o que falta. E você consegue. Nós que somos normalmente ansiosos, né, que queremos ver tudo pronto, queremos já enxergar o amanhã, que na pressa já queremos o final sem ter passado pelo meio, Emmanuel nos pede, calma, tenta mais uma vez. Você não sabe se vai conseguir ou não. E talvez só falte mais uma nova tentativa. Não cultives o pessimismo. O que é o pessimismo? O pessimismo é falta de fé em você. Não, eu não vou conseguir. Que pessimismo é esse? Como você sabe? Conheces-te tanto assim? Não creio. Sabe do tamanho das suas forças? Não creio. Muitos de nós já vivemos situações que a gente não imaginaria ser capaz de viver. Não é verdade? Principalmente quando um ente querido está em situações críticas e difíceis, nós nos levantamos gigantes para ajudá-los. Irreconhecíveis diante de nós mesmos para fazermos o que é preciso ser feito pelo outro. Não é verdade? Então, não sabemos se podemos ou não. E deixamos de confiar no Pai que nos oferece aquilo que podemos. Sempre. Porque não tem sentido o mestre sábio dar para o estudante aquilo que ele não é capaz de fazer. Normalmente, quando a gente diz não sei, a gente está dizendo não quero. Tendo como pano de fundo, muitas vezes, a revolta ainda. Então, não desanimemos. Como aquela criança que, diante do primeiro desafio, eu não quero mais brincar desse jogo.
Não gosto dele. Na verdade, tenho medo. Na verdade, não quero continuar a me esforçar. E aí nós perdemos a chance de descobrir o quanto somos capazes. Nós perdemos a chance de nos auto-admirarmos pelo esforço que fizemos e pela conquista que tivemos. Perdemos a chance de usufruir daquilo que a gente busca no outro e que o outro não é capaz de nos dar. Perdemos a chance de olhar para si e falar: meu Deus, eu sou capaz. Muitas vezes os outros nos aplaudem. Muitas vezes os outros nos elogiam. Mas eu não sei se vocês já perceberam. Quanto tempo dura a alegria de um elogio recebido? De um aplauso recebido? Quanto tempo dura? 5 minutos? Vocês acham que a gente se transforma num ser melhor quando somos elogiados? E eu estou falando elogiados justamente. Elogiados porque merecíamos ser elogiados. A gente evolui, a gente melhora, se sente melhor, a gente se torna uma pessoa melhor, gente, quando a gente é aplaudido e elogiado. Ou a gente se sente bem por 5 minutos e continuamos exatamente como éramos. Não? Não é assim que acontece com vocês? Para pensar. Esquece as sugestões do medo destrutivo, diz Emmanuel. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Olha, gente, minha conclusão, não sei vocês, mas estou curioso para saber. Eu acho que o medo dói mais do que o remorso. Que o medo talvez, está entre as piores dores que a gente pode sentir. Não sei se já pensaram nisso. Porque enquanto o remorso, na constatação de um engano, de um erro, enfim, de algo a aprender, dói. Mas se eu não tiver medo, prosseguirei o meu caminho, evidentemente no impulso de reparar o que foi feito pelo erro que o remorso traz e demonstra. O medo tira o alicerce. Enxuga as nossas forças. E nós nos sentimos quase um nada. Se sentindo absolutamente desamparado. Sem nenhum tipo de força. Absolutamente paralisado, muitas vezes, como a gente vê. O medo é algo que precisa ser enfrentado. E ele só pode ser enfrentado à base de vontade firme. Ele surgirá, porque ainda estamos construindo a nossa fé, em nós e no Pai. Mas ele precisa ser enfrentado com decisão, para que ele nunca cresça. Ele nascerá daquele tamanho e nós precisaremos levá-lo à míngua. Matá-lo de fome, não incentivá-lo, dizer a ele que ele não tem sentido, por tudo que nós já sabemos, mas que ainda não foi interiorizado em nosso coração. Por que nós temos medo? Nós precisamos responder essa pergunta. Por que eu tenho medo? E nós certamente, ao tentarmos responder, e vamos conseguir responder essa pergunta, nós vamos ver que o nosso medo é fantasia. O nosso medo não tem sentido lógico diante de nós que sabemos fundamentalmente de que somos imortais e de que nós somos amados. O medo não resiste a estas duas constatações. Nenhum medo.
Não resiste. Ele desaparece. Ou pelo menos mingua e vira um gatinho ao invés de um monstro. Nós somos imortais. Uma característica, uma expressão do amor do Pai que ainda não foi incorporada, é que nós, no fundo, não acreditamos, porque não agimos como ser. Nós que temos medo de tudo, não sei porquê, podemos não ter medo de nada e vivermos muito mais felizes sem medo, porque sabemos que o tempo que a imortalidade nos traz permitirá que a gente consiga tudo que nos falta. E o amor do Pai, incompreensível de tão grande, tão pleno e tão profundo, suprirá todas as nossas deficiências, nos criando um ambiente de crescimento absolutamente propício, amoroso, acolhedor, para que a gente saia de dentro de nós mesmos e nos expandamos a ocupar o espaço que o Pai nos destinou. Não há motivo lógico para o medo. É uma afirmação forte, não é? Nessa hora, normalmente, alguém se incomoda. Alguém se incomodou? Oi. Ai, que ótimo! Porque quem disse que eu estou 100% certo? Às vezes nem 50%. Pois não. Ouviram o que ela disse? Acho que não, né? Ela disse muito bem que ela não concorda 100%, me corrija. E que o medo é uma coisa necessária, porque ele nos ajuda a reconhecer os nossos limites, para que a gente não se exponha a perigos desnecessários. Disse bem? É isso? Você tem toda a razão. Mas eu não estou falando desse medo, nem Emmanuel. Ele está falando do medo destrutivo. Perfeito. Olha só como é importante uma outra visão. Porque eu deveria, agora percebo, ter ressaltado com mais afinco que eu estava falando deste medo. E Emmanuel também. Deste medo. O medo que nasce do instinto de conservação, ele é extremamente necessário. Porque ele nos afasta de perigos que podem destruir o nosso corpo, que pode fazer que a gente, muitas vezes, inconsequente, viva consequências desnecessárias. Não estamos falando desse medo tão salutar, desse medo que nos protege, que nos alerta, muitas vezes inspirado ou muitas vezes intuitivo, porque já vivemos aquilo. Não. Emmanuel está falando do medo destrutivo, daquele que não nos protege, mas que nos diminui. Daquele não que nos ajuda, mas aquele que nos retira todas as forças e diz: você não pode nada. Desse medo, muitas vezes, produzido pela nossa mente, deseducada, sem fé e que desconhece a si mesmo. Quase que eu posso dizer que Emmanuel esteja falando do medo de viver. Porque, não sei se vocês já observaram se nós temos medo de quase tudo. Não, estou falando do medo destrutivo. É claro que nós temos que ter medo salutar quando a gente desce uma escada. Temos que ter um medo salutar quando a gente dirige na estrada ou na cidade, porque esse medo nos protegerá e nos manterá alerta. Esse medo não dói. Eu estou falando do medo que dói. Conhecem o medo que dói? Oi? O medo. Por que alguém teria medo de perdoar? Me diga.
Ah, sim, sim. Olha quantos medos interessantes que a gente tem, né? Medo de perdoar. Nunca tinha pensado nisso. Muitas vezes a gente sim se recusa a perdoar para que a gente não sofra de novo, sem ter percebido que a gente não sofre, que a gente sofre não porque perdoa, mas porque tem expectativas infantis. O perdão nunca machuca. Nunca machuca. Por sinal, ele cura. E a gente pensa que perdoar é trazer a pessoa de volta para conviver conosco. A gente pensa que perdoar, e eu não vou entrar muito nesse assunto, que perdoar é concordar com a pessoa, sendo que perdoar é se libertar de uma frustração, de uma expectativa que você criou porque quis. Antes, você disse pelo medo, a gente se ofende porque criou uma expectativa, não pelo medo. Criou uma expectativa porque pensava de uma determinada forma, não? E se essa expectativa for infantil, ela certamente resultará em dor. Por quê? Por que isso é importante? Porque a dor nos indica que aquele não é um bom caminho. Só que, como nós somos infantis, obrigado, imaturos, a gente prefere bater na pessoa que nos frustrou a repensar a expectativa. Puxa, eu acho que eu esperei algo errado daquela pessoa. Esperei algo que ela não pode me dar. Por que não pode? Porque não é capaz. Quem que tem problemas? A pessoa que não deu o que eu esperava que dessem, que ela soubesse, que eu esperava? Ou eu, como você disse, que esperei errado? Então veja que o perdão é um auto-perdão, né? Bem, tudo bem quanto ao medo? Oi. Sim, para que todos ouçam, ele disse que muitas vezes a gente nem quer que a pessoa nos perdoe, porque a gente quer ficar remoendo, se vitimizando. Sim, a gente adora fazer isso, muitas vezes. Né? Acha que merece a dor. Olha, dentre os medos destrutivos, talvez o pior seja o medo de ser feliz. Mas eu acho, pensando, que quem tem medo de ser feliz não sabe o que é ser feliz ainda. Porque não é possível ser feliz e ter medo. Não é possível. Vamos pensar nisso? E vamos prosseguir. Segue adiante, diz Emmanuel, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Olha o que Emmanuel está nos dizendo. Que mesmo quando a gente erra, e erraremos todos os dias, porque isso é natural, porque faz parte do nosso nível, porque o erro faz parte do processo pedagógico de acertar. O erro não é um erro. Vou dizer diferente. O erro não é um pecado, usando uma velha expressão. O erro não é um problema. Fazendo um parênteses. Alguém acredita nisso que eu disse? É. Para que todos ouçam, ele disse que ele acredita sim que o erro não é um problema, que persistir no erro, este é o problema. A gente precisa pegar essa informação que, se já foi aceita pela nossa mente, já foi aceita pela nossa lógica, pela nossa razão, convencer o coração de que isso é verdade. O coração
não acredita. Não é, gente? Quando a gente erra, ele grita de dor, não grita? Esse coração é terrível. Ele é a nossa parte mais rebelde, não é? Parece que ele tem vida própria. Ele é a nossa parte mais mal educada. É possível dizer que a vida seja educar o coração. Que viver seja educar os nossos sentimentos. Sempre cheio de vontades, né? O nosso coração só tem vontades, né? Vontade disso, vontade daquilo. E esperneia quando quando ele não é atendido, né? E aí a gente sofre, não é? A gente precisa cuidar dele direito, viu, gente? Esse coração precisa de disciplina. Hã? Tá muito solto. Você sabe o que é uma criança sem disciplina, né? Toma conta da casa, não toma? Faz birra no corredor do supermercado, não faz? Hã? Se joga na calçada e começa a chorar, não é? Não é assim? Nosso coração faz a mesma coisa. Uma criança mal educada. Só que vira um tirano. E toma conta da nossa vida. Por quê? Porque nós não tomamos conta da nossa vida. Nós estamos nos recusando a tomar conta de nós mesmos e sermos senhores de nós mesmos. Deixamos esse tiranozinho fazer o que quer. E ele nos faz acreditar, ou a gente deixa que ele nos convença de que não, mas eu preciso disso. Será? Será que o Pai, dentro da nossa vida, nos tira aquilo que a gente precisa? Ele é tão cruel assim, esse Deus que se diz amor? Como é possível que o Pai, que é sinônimo de amor, nos tire aquilo que a gente mais precisa? O que vocês acham disso? Razoável? Porque é assim que a gente sente quando nos tiram algo que a gente pensa que precisa, não é? Não é assim? Quando a vida nos tira a saúde, quando a vida nos tira um filho, nos tira um companheiro ou companheira, nos tira um pai, uma mãe, nos tira um emprego, nos tira um papel, nos tira uma posição. Por que a gente sofre? Gritamos para Deus, às vezes no meio da prece, nas entrelinhas, como Ele tira de nós algo que a gente precisa tão desesperadamente para viver. Não é assim que a gente faz? Esse ponto, gente, é tão sério que antes de Cristo, no Salmo 23, nós já fomos informados do que de verdade acontece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como é possível que esse salmo esteja correto? Se eu sinto falta de tanta coisa. Quem é que está enganado? O salmo? Será? Será que o Pai se engana no seu amor e nos tira por engano algo vital como o ar? Quem será que não está entendendo o que está acontecendo? Somos nós, né? Durante muitos anos eu me debati nessa segunda frase desse salmo. Eu me perguntava exatamente isso, mas como é que nada me faltará se eu posso fazer uma lista de coisas que me faltam? Como é possível? O que eu não estou entendendo? E parece que depois de vários anos, eu cheguei numa resposta que parece que está correta. De fato, nada me faltará. Nada do que eu preciso
de verdade. O Pai não permitirá nunca que eu não tenha o que eu de verdade preciso. E tudo o resto que eu acho que preciso, não preciso. Estou enganado. Tudo aquilo que eu não sei viver sem, a vida me tira, muitas vezes, só para que eu aprenda. Que eu não preciso daquilo para ser feliz. Porque eu sou mais forte, mais capaz. Porque me desconheço, porque sou feito de um material nobre, capaz de resistir a altíssimas temperaturas, capaz de ser esticado, feito de tudo. E nesse processo de altas temperaturas, de grandes impactos, eu revelarei, cada um de nós, revelaremos quem somos, de que material nós somos feitos, a nossa grandeza. Não é à toa que o diamante só é criado à base de altíssimas temperaturas, altíssima pressão e milênios. Porque senão ele é apenas carvão. Nós somos esse diamante. Mas para que a gente seja precioso, para que do que nós somos feitos se revele, nós precisaremos ser submetidos a altas temperaturas, a experiências de altíssima pressão, para que a gente se revele. E nós sabemos que quando nós vivemos desafios altíssimos, a gente se descobre a ponto de agradecer aquilo que a gente chamava de tragédia ontem. Não é? Então, gente, quando a vida nos tirar algo que consideramos importante, creiam, não era importante. Não como você imaginava. Quando a vida nos afasta de alguém querido por N motivos, ou de N formas, nós precisamos aprender que não há afastamento real. E ela está nos convidando a aprender a amar melhor. Só isso. Então, quando erramos, vamos em frente. Vamos chorar a dose necessária, sem exageros. Porque chorar não tem problema nenhum, tá certo? Nessa época que não podemos chorar, eu insisto em dizer que devemos. Eu acho que, inclusive, eu recomendo, inclusive, chorarmos todos os dias. Sim, por que não? Por que não? Pode ser de alegria, mas também pode ser de tristeza. Por que não? Eu não conheço contraindicação a lágrimas, não exageradas, é claro, mas diárias, em doses homeopáticas. Por que não? Porque faz parte do processo de se autoconhecer, olhar para as nossas lágrimas. Inclusive, existem 2 tipos de lágrimas. Infelizmente, só choramos a do pior tipo. A gente chora as lágrimas, muitas vezes, de revolta. Essas são ácidas. Essas marcam o nosso rosto de vincos profundos. Essas esculpem no nosso rosto a nossa tristeza. Se alguém observar com cuidado, é possível ver. Basta olhar para a pessoa e saber que ela chora. E isso não é um problema. Mas ela chora lágrimas de revolta. Porque atrás da tristeza pode ter a revolta. Porque atrás de determinadas tristezas pode haver disfarçada a revolta da impotência. Porque eu queria que fosse diferente, mas não é. E choro
porque não compreendo. Choro porque não tenho o que fazer. Sendo que isso não é verdade. Você tem tudo a fazer, mas não quer. Esse é o tipo de lágrima que a gente mais chora. Esse adoece. Eu acho que é até bom chorá-la, é melhor do que não chorá-la, porque fica tudo lá dentro. É melhor que a gente coloque para fora. Não é excelente, mas me parece que descomprime. Mas as lágrimas boas, eu gosto de chamar que as lágrimas de quem compreende, as lágrimas de quem se entristece também pela dor do outro, de alguém querido, quando a gente percebe que aquele coração querido está plantando tempestades para a própria vida, quando a gente percebe que aquele que a gente ama não está entendendo a própria vida nem a si mesmo, essas também são lágrimas de tristeza, mas elas podem ser lágrimas de tristeza, mas de uma tristeza que compreende que o outro tem o seu tempo, tem a sua dinâmica, tem a sua forma de caminhar e de crescer. E que cabe a nós que o amamos respeitar como ele é e perdoá-lo por ele não ser como gostaríamos que fosse. E nos causar essa tristeza. Não é culpa dele, porque ele não faz voluntariamente. Ele não sabe viver diferente. Cabendo a nós o aprendizado de verdadeiramente respeitar o outro exatamente como ele consegue ser. Essa lágrima é uma lágrima do esforço de compreender, de aceitar, de respeitar, de se conhecer, de se dobrar diante do Pai, confiando. Eu gosto de pensar que essa é a lágrima representando o esforço da alma, o suor da alma. Quando nós trabalhamos fisicamente, fazemos um esforço, suamos, o corpo sua, indicando o tamanho do esforço para fazer aquele trabalho. Quando choramos esse segundo tipo de lágrimas, no esforço de compreender, no esforço de se autodescobrir, no esforço de ir até o outro, no esforço de melhorar o nosso sentimento em relação a alguém, esse esforço também gera suor. Mas quem está se esforçando é a alma, é o ser, é você. E é justo que a gente também chore de esforço. Estas lágrimas acalmam. Essas curam. Cada um de nós é quem vai escolher que lágrimas chorar. Avança ainda que seja entre lágrimas. Porque elas não devem nos paralisar. Eu ainda me lembro da minha mãe dizendo que quando a minha avó, a mãe dela, desencarnou, ela chorou uma semana. Mas no 7º dia, depois de uma semana, ela falou: chega, já chorei o que devia. Agora é preciso prosseguir. Olha que sábio. Porque é preciso respeitar os próprios sentimentos, sem cultivar os ruins, os que machucam. Havia a dor daquela separação. Somos assim. Qual o problema? Mas choraremos indefinidamente? Já virou birra. Já virou revolta. Choremos, deixemos os ciclos da vida acontecerem. Depois do verão, tem a outra estação. Depois do ciclo de lágrimas, precisamos ressurgir. Depois da queda, é fundamental que a gente se levante. Porque é assim que são os ciclos. Agora, revoltados, queremos continuar chorando para que as pessoas passem a mão na nossa cabeça.
para que a gente veja se Deus se comove e facilita as coisas. Ele não vai facilitar. Oi. É uma emoção boa? Ah, podemos chorar 24 horas de emoção boa. Sem problema nenhum. Diante de um pôr do sol, diante da conquista de alguém, diante das nossas conquistas. Aí essas lágrimas são as lágrimas de alegria, não é? Por uma mínima conquista, mas grandiosa no significado. Porque o outro se levantou, porque eu percebi o amor divino que estava ali nas entrelinhas da minha vida, porque eu estou me descobrindo, porque eu percebo as bênçãos que me chegam a todo instante. Sim. Nós temos perdido a capacidade de admirar as coisas, não é? Quem é que se preocupa em não andar de cabeça baixa, cabisbaixo, e andar de cabeça erguida para ver a grandeza que está sobre nós? Quem é que viu o céu estrelado ontem? Quem é que repara na lua que levanta, silenciosa, dizendo para nós que ela é companheira das nossas noites? Quem é que se lembra de olhar para as estrelas e falar, mesmo a noite escura, a vida está me lembrando que a luz nunca vai embora inteiramente? Quem é? E nesta hora profunda, às vezes, onde nós estamos profundamente carentes, a companhia das estrelas muitas vezes tem o poder de nos salvar. Porque elas, representantes do Pai, como tudo, podem nos dizer, não, eu não estou só. O Pai me olha pelas estrelas. É uma escolha, gente. É uma escolha como é que você vai pensar a cada instante. Infelizmente, temos escolhido chorar muito, as piores lágrimas, olhando para o chão, dobrado em si mesmo, cabisbaixo, como se fôssemos nada. E tudo à nossa volta nos fala quem é que de verdade somos. Tudo. Tudo nos fala da nossa grandeza. Tudo nos fala do amor que o Pai tem por nós. Tudo. Posso ficar horas aqui falando. Mas é cada um que terá que ter olhos de ver. Ah, mas o que eu preciso fazer? Querer ver. Só isso. E aí fica uma questão. Porque eu fico pensando, por que muitos de nós não conseguem ver? E sabe qual que é a tristíssima conclusão que eu chego? Tristíssima. Essa é bem triste mesmo. Eu concluo que nós não nos acreditamos merecedores do amor que o Pai tem por nós. Isso é muito triste, gente. E aqui em quatro paredes, aqui que a gente está em poucas pessoas, eu vou contar um segredo. Mas podem contar para quem vocês quiserem. Nós não merecemos mesmo. Mas mesmo assim, Ele nos ama. Não é bom? Isso é magnífico. Porque, pela lei da justiça, se merecêssemos ser amados, a lei estaria sendo cumprida e seria justo e correto da vida que ela nos desse, como ela nos dá, o que a gente merece. Mas quando a gente constata
que somos amados sem merecer ser amados assim, o que está em funcionamento é a lei do amor, que dá a quem não merece, porque ama. Porque dá para o pequeno até que cresça, porque confia e acredita no potencial desse pequeno, que somos nós. Essas são lágrimas boas. Trabalha constantemente. Constantemente. E aí não estou falando de trabalho, não estou falando de emprego. Estou falando, não pare. Também não estou falando de trabalho com o corpo. E aí eu convido vocês a lerem a Boa Nova, lá, do Humberto de Campos. Aquele livro que devia ser de cabeceira, devia vir junto com o nascimento da gente, de tão grandioso que é. No item, no capítulo Fidelidade a Deus, André, doente, pergunta para Jesus, mas Jesus, como que eu vou servir a Deus? Eu me sinto doente e fraco. E Jesus diz assim para ele, vocês têm que ler, eu não vou conseguir reproduzir tão bem. Jesus diz para ele assim, se você não tiver olhos, nem boca, nem ouvidos, se você não conseguir se mover, porque suas pernas e braços não funcionam mais, você pode servir a Deus, trabalhar, tendo coragem e paciência. Percebam que é facílimo fazer alguns trabalhos que a gente tem optado, não é? Porque muito mais difícil é você não ter nenhuma mobilidade, estar preso na cama por anos, com coragem e paciência. E você está servindo a Deus tremendamente, com paciência e com coragem. É isso que Emmanuel está falando, para a gente trabalhar incessantemente. Porque pensando e sentindo no bem, nós estamos trabalhando para a vida. Edifica sempre. Construa algo bom sempre. Que você nunca seja aquele que desanima alguém. Que machuque alguém. Eu estou falando de palavras. Porque quase ninguém mais machuca fisicamente ninguém. Mas ainda continuamos a machucar com palavras. E muitas palavras são muito cruéis. Atenção aos diálogos dentro de casa. Atenção às conversas desnecessárias ou que machucam dentro do trabalho. Edifica sempre. Falando, sentindo e pensando. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não consinta, significando que é também uma decisão sua. Concordar, consentir, permitir que o desencanto te congele o coração. Desencanto e desânimo andam ali pertinho, viu, gente? É possível que o desencanto seja o prelúdio, a introdução do desânimo. É possível. E o desencanto significa que alguém perdeu a capacidade de se admirar com as coisas grandiosas da vida. E por que perdemos essa capacidade? Porque não observamos, porque nos rendemos a essa cultura de velocidade que a nossa sociedade tem quase exigido que a gente viva. Tudo nos diz para correr, seja rápido, se forme rápido, comece a estudar rápido, comece a trabalhar rápido. Por quê?
Precisa mesmo? Precisa? Precisa ser assim? Porque estão nos dizendo insistentemente, a todo lado, que sim. Mas é você que tem que decidir. Você que tem que decidir. Por que a criança tem que fazer balé, inglês, ginástica, karatê e ainda estudar? Por quê? Eu não estou dizendo que é ruim, eu só quero saber por quê. Eu só acho que nós precisamos de uma boa resposta, não da resposta. Não, nós não precisamos da boa resposta, nós precisamos da resposta certa. A boa resposta a gente vê por aí. Da resposta certa, sob a ótica da vida eterna, porque nós somos seres eternos, vivendo aqui numa experiência encarnada, para que aprendamos a sermos seres eternos e felizes. A ideia desse vencer aqui de Emmanuel não é vencer nessa vidinha que terminará fatalmente, mas vencer a vida verdadeira, que é a vida interna, a vida de dentro de cada um de nós. É se ver vencedor de si mesmo. É se entregar o troféu da paz e da alegria a cada momento de vencido, a cada conquista. É disso que nós estamos falando, porque todas as outras formas de vencer não servem. Não sei se a gente já percebeu, porque quase todos aqui são vencedores de muitas etapas na vida encarnada. Elas nos tornaram felizes? Será? De verdade? Para sempre? Não creio. Eu me lembro que eu fiquei feliz quando eu me formei na faculdade. Mas durou um dia. No outro dia eu estava preocupado que eu tinha que arrumar emprego. Demorei 4 anos para ter um dia de felicidade. Achei um péssimo investimento, sob essa ótica. Eu não estou dizendo para não fazer faculdade. Eu estou fazendo para fazer faculdade do jeito certo. Com o olhar correto. Sabendo que aquele trecho de 4 anos só pode me dar aquilo. Condições para prosseguir. Subir um degrau, é só isso. Porque não é o quê. É como. Não é o fato de eu ter estudado. É o como eu estudei, como eu considerei aquilo, o que aquilo significa e representa, e o que eu faço com aquilo depois. É isso que faz diferença. Se eu posso dizer que se formar é ter vencido uma etapa, essa conquista é boa, talvez necessária, inclusive para aquele contexto de 30 anos atrás, mas é uma conquista bastante delimitada. E que não representa uma conquista que impacta a minha vida eterna. Porque, certamente, quem nunca se formou na faculdade tem o mesmo potencial de ser tão feliz quanto eu. Porque não é a faculdade, só estou dando um exemplo, que me trará felicidade. É o que eu faço com ela. Não é o casamento que traz felicidade. Não são os filhos que trazem felicidade. Não é a idade que traz felicidade, não é o emprego que traz felicidade, não é o aplauso que traz felicidade, não é a fama que traz felicidade. É no que você se torna ao viver cada um desses instantes. Se você se tornar alguém melhor, mais feliz, você venceu. Se não, você só fez essas coisas sem encanto, sem sequer perceber de fato o que aconteceu. E para terminar, talvez nessa conversa, ela me fez lembrar do finalzinho de um poema, de um
escritor americano, que foi eternizado no filme Sociedade dos Poetas Mortos, um filme bastante antigo, já mais de 30 anos. E ele diz assim: nada pior do que ao morrer perceber que não se viveu. Nada pode ser pior. Saber, ao morrer, ao fechar o ciclo aqui desta existência, felizmente tem outras, eu percebi que eu não vivi este ciclo. Eu só passei por ele. Eu não permiti, eu não o aproveitei, eu não permiti que ele me transformasse. Que ele, nas suas pressões e altas temperaturas, fizesse com que algo do meu carvão virasse diamante. Felizmente, e aí é por isso não é preciso ter medo, a vida prossegue eternamente, porque somos amados sem merecer e imortais. Eu convido a todos a prosseguirem esse tipo de reflexão, não uma leitura simples. Esse tipo de reflexão que é você se ler na mensagem. Você deixar que a mensagem impacte, mobilize tudo que está dentro de você. A mensagem está na internet, chama-se Vencerás, no livro Astronauta do Além, evidentemente pelo nosso queridíssimo Chico, mas uma mensagem que a gente deve agradecer por ele ter escrito. Que Jesus nos abençoe.